Saudações, alma querida. Que a luz do Cristo envolva o teu coração neste instante sagrado de escuta e acolhimento. Que cada palavra que chega até você seja um sopro de paz e esperança. Hoje vamos falar sobre um tema que toca o fundo da alma humana. Os sonhos que ultrapassam o tempo, os encontros que acontecem além do véu da matéria. Você já despertou com os olhos marejados, sentindo como se tivesse acabado de abraçar alguém que já partiu deste mundo? Já viveu aquele instante em que o coração pulsa forte, como se reconhecesse uma presença invisível? Pois saiba, não é imaginação. Há algo divino nesses momentos em que o espírito toca o invisível. Chico Xavier dizia: os laços do amor são mais fortes que a própria morte, e o coração jamais esquece aqueles a quem verdadeiramente amou. Durante o sono, quando o corpo repousa, a alma se liberta e viaja. É nesse estado que o mundo espiritual se aproxima de nós, dissolvendo as fronteiras entre o visível e o eterno. Quando adormecemos, nossa alma se eleva e vagueia pelos planos sutis onde vivem aqueles que amamos. Não se trata de fantasia, mas de uma realidade espiritual profunda. É nesse silêncio noturno que as almas queridas encontram brechas para nos visitar. São reencontros de amor e aprendizado, que vêm com o propósito de consolar, ensinar ou simplesmente lembrar que a vida não termina no túmulo. Quantas vezes você sentiu o perfume de alguém que já partiu? Quantas vezes ouviu uma voz suave ao acordar, como se viesse do coração? Esses sinais são lembranças sutis de que a comunicação entre os dois mundos é possível. Chico Xavier nos ensinou que o amor é um fio invisível que continua vibrando, mesmo quando a distância parece intransponível. Quando sonhamos com quem partiu, não estamos apenas revivendo memórias. Estamos vivendo encontros reais, amparados pela vontade divina. Há mensagens, pedidos e bênçãos escondidas em cada sonho, esperando serem compreendidas. Esses sonhos não são simples devaneios noturnos, são experiências da alma. Imagine que cada sonho é uma carta luminosa enviada do plano espiritual. Algumas trazem consolo, outras são despedidas, e há aquelas que vêm como alertas amorosos. Mas todas carregam a mesma verdade: o amor não morre. A morte não destrói aquilo que o sentimento sincero construiu. Chico dizia com sua ternura inconfundível: o amor é a presença de Deus em nós, e quando ele é verdadeiro, vence até a distância entre os mundos. Hoje, nesta conversa, você vai compreender o que significam esses sonhos, por que acontecem e como reconhecer quando eles vêm do alto. Fique comigo até o fim, porque vamos caminhar juntos por territórios onde a razão se cala e o coração fala mais alto. E talvez ao final você perceba que não é o sonho que te visita, é você quem visita o amor. Durante o sono, a alma se desprende parcialmente do corpo e percorre dimensões sutis onde o tempo não existe. Ali, tudo é sentimento, vibração e verdade. Não é imaginação, é libertação temporária. Uma dádiva divina que permite reencontros que a consciência desperta não alcança. Você já acordou sentindo como se tivesse vivido algo grandioso, mesmo sem lembrar os detalhes? Essa sensação é o eco de uma experiência espiritual. Chico Xavier explicava que o espírito, durante o repouso, pode encontrar os entes queridos e amigos que habitam o outro lado da vida. A saudade, dizia ele, não é um erro. É uma ponte que une dois corações separados apenas pela aparência da distância. Quando o amor pulsa forte, ele se torna uma vibração capaz de romper fronteiras. Assim, muitos sonhos são, na verdade, reencontros, diálogos silenciosos, visitas de almas que continuam a nos amar com a mesma intensidade de antes. Há momentos em que o sonho vem tão nítido, tão cheio de emoção, que é impossível duvidar de sua veracidade. Talvez você tenha sentido um toque, um abraço, o cheiro de quem partiu, e acordou com lágrimas misturadas à paz. Essas lágrimas são sagradas, são o testemunho de que algo real aconteceu, de que uma presença amorosa atravessou o véu para te consolar. Nem sempre conseguimos lembrar as palavras ou as imagens, mas o coração sempre reconhece o que é verdadeiro. Chico nos recordava que os laços de amor não se rompem com a morte, apenas se transformam em vibrações mais sutis. Quando sonhamos com alguém querido, nossa frequência espiritual se alinha por um breve instante, permitindo a comunhão entre dois mundos. Cada reencontro tem um propósito. Às vezes é consolo, outras vezes é aprendizado, e em alguns casos é um chamado à oração.
Muitos espíritos visitam os que amam para oferecer conforto, orientação ou proteção. Outros vêm para pedir ajuda, prece ou para suavizar uma dor. Cada visita é única, como cada amor é único. É preciso sensibilidade e fé para diferenciar um simples sonho de um encontro espiritual verdadeiro. Nem sempre a lembrança vem completa. Nossa mente física tem limitações, mas o coração espiritual, esse nunca se engana. Ele reconhece a vibração do amor, mesmo quando as imagens se desvanecem. Chico dizia: o coração é o telefone que liga a terra ao céu. Quando a sintonia é o amor, a ligação nunca cai. É por isso que, mesmo sem lembrar, sentimos aquela paz profunda ao despertar. Porque algo em nós foi tocado. Existem sonhos que se apresentam com tamanha clareza que parecem mais vivências do que simples criações da mente. São momentos em que o espírito se liberta e adentra dimensões de intensa luz. A diferença é perceptível. O sonho espiritual tem cor, emoção e presença. É como se o tempo parasse e o coração reconhecesse instantaneamente o reencontro. Chico Xavier dizia que o amor é o idioma universal da alma, compreendido tanto pelos que vivem na terra quanto pelos que habitam o infinito. Quando amamos alguém profundamente, essa ligação atravessa os mundos. Assim, quando dormimos, o espírito pode ser conduzido por mentores até aqueles que amamos e que hoje residem no plano espiritual. Nada acontece por acaso. Cada reencontro, cada imagem, cada gesto é permitido por Deus, dentro de uma ordem amorosa e sábia. Há noites em que o espírito querido aparece silencioso, apenas observa como se dissesse sem palavras: eu estou aqui. Em outras, o encontro é tão vívido que acordamos com o som da voz e o calor do abraço. Isso não é ilusão, é sintonia espiritual. O coração espiritual não se engana quando toca algo verdadeiro. Chico explicava que a morte é apenas uma mudança de endereço, não o fim da convivência. Portanto, se o sonho foi repleto de paz, de ternura e emoção, confie. Aquele encontro foi real. Às vezes, o espírito aparece em sonho com uma missão: trazer um aviso, proteger ou pedir uma oração. Outras vezes, vem apenas para confortar e fortalecer nossa fé. Esses sonhos são pontes divinas, passagens luminosas onde o amor se manifesta em forma de presença. Também há sonhos de despedida, momentos em que o espírito compreende que por um tempo não voltará a se comunicar. Nessas experiências, a alma aparece serena, envolta em luz, transmitindo calma e libertação. É como se dissesse: estou bem, siga a tua jornada. Quantas mães já encontraram consolo nesses reencontros? Quantos filhos foram amparados por uma simples visão noturna que transformou a dor em esperança? Essas experiências não são devaneios, são expressões da vida que continua. Chico afirmava: a saudade não é ausência, é a presença constante de quem vive dentro de nós. Quando acordamos com lágrimas nos olhos após um sonho assim, não estamos chorando de tristeza, mas de amor. A saudade é a prova de que a ligação permanece viva, vibrando entre dois mundos. Muitas vezes, após um sonho marcante, desejamos dormir novamente apenas para tentar reviver aquele momento. É o coração pedindo mais um instante de presença, mais um fragmento de eternidade. Mas esses encontros não dependem da nossa vontade. Existem leis espirituais que regem o reencontro das almas, baseadas na harmonia, na necessidade e principalmente no amor. O espírito de quem partiu continua a nos observar com carinho e a nos envolver em vibrações de ternura. Quando percebe nossa dor, busca meios de consolar, e o sonho se torna a janela perfeita para essa visita. Nem sempre há palavras nesses encontros. Às vezes, é apenas um olhar demorado, um sorriso leve, um toque sutil que diz tudo o que o coração precisa ouvir. Chico Xavier costumava afirmar: os que nos amam no além não vêm para assustar, mas para acalmar. Não vêm para causar medo, e sim para recordar que o amor nunca morre. Existem pessoas que sonham repetidamente com o mesmo espírito. Isso acontece quando há um laço muito forte ou uma tarefa espiritual ainda inacabada entre as duas almas. Nesses casos, é importante acolher a experiência com serenidade, sem temor.
A repetição pode ser um chamado para a reflexão, para a prece e para o entendimento mais profundo do vínculo que une ambos. O tempo espiritual é diferente do tempo terreno. O que para nós parece uma breve noite de sono, para o espírito pode ser uma longa jornada de horas de aprendizado e emoção. Chico explicava que a alma, quando liberta do corpo, vive na eternidade do sentimento, onde um minuto pode conter uma vida inteira de lições. Por isso, quando acordar de um sonho assim, anote cada detalhe, cada símbolo, cada sensação. O mundo espiritual fala por meio de sinais sutis, e compreender esses sinais é como traduzir uma carta escrita em linguagem divina. Nem sempre os sonhos com desencarnados são de consolo imediato. Às vezes, eles trazem inquietação, lágrimas ou uma sensação estranha. Isso pode indicar que ainda há dores não resolvidas, culpas ou laços que pedem perdão. Mesmo assim, esses sonhos são bênçãos, são oportunidades de cura espiritual. O reencontro durante o sono é, muitas vezes, o primeiro passo para a reconciliação entre corações. Chico dizia que o perdão é o remédio das almas que sofrem, e quando nasce da prece sincera, atravessa os mundos e alcança quem amamos. O sonho pode ser, portanto, o início de um processo maior de libertação e paz. É como se Deus permitisse que duas almas se tocassem uma última vez para curar feridas antigas e seguir mais leves no caminho da evolução. Há sonhos que nos transformam profundamente. Depois deles, a vida parece ganhar um novo sentido. A dor, antes insuportável, se torna mais branda. O peso da ausência se converte em fé e serenidade. Isso acontece porque o reencontro espiritual é uma experiência de cura. A presença do outro nos envolve em vibrações de amor que restauram o que estava ferido dentro de nós. Se você já teve um sonho assim, confie. Mesmo que não compreenda tudo de imediato, algo foi plantado em sua alma. É uma semente de esperança, de reconexão com o divino, de lembrança da eternidade. Chico Xavier dizia: o coração reconhece o que a razão ainda não entende. E essa é a verdade dos sonhos espirituais. Eles falam ao coração, não à lógica. Há uma doçura invisível no modo como o mundo espiritual se aproxima. Ele não chega com barulho nem medo, mas com sutileza. É um sopro leve, um sussurro de amor, um toque que desperta lágrimas de paz. Durante o sono, nossos sentidos físicos se apagam, mas os sentidos espirituais se abrem. Nesse instante, podemos ser conduzidos a planos onde o tempo e o espaço deixam de existir. Lá, tudo vibra na linguagem universal do sentimento. Chico afirmava com sabedoria: o coração é o portal mais puro entre o céu e a terra. Quem ama de verdade jamais perde a sintonia com o espírito amado. Por isso, quanto mais puro for o sentimento, mais clara é a comunicação. O sonho, nesse contexto, é um dom sagrado. Quando nos recolhemos à noite e fazemos uma prece sincera, estamos afinando nossa alma como um instrumento. Essa sintonia cria uma ponte luminosa que permite que o reencontro aconteça em segurança e harmonia. É por isso que tantos pais, mães e filhos que oram antes de dormir acabam recebendo visitas amorosas. O espírito que se eleva em oração se torna receptivo à presença dos que já alcançaram o plano espiritual em luz. Muitos sonhos são preparados com antecedência por mentores e guias espirituais. Nada é aleatório no universo divino. Os reencontros são autorizados de acordo com o merecimento, o equilíbrio e a necessidade emocional de cada um. Há casos em que o sonho é também uma lição. O espírito é levado a cenários simbólicos, onde deve tomar decisões, enfrentar lembranças ou compreender verdades. Nesses momentos, o desencarnado pode surgir como conselheiro ou simples presença silenciosa, irradiando paz e apoio. A espiritualidade jamais nos abandona. Mesmo quando acreditamos estar sozinhos, estamos cercados por presenças amorosas. O sonho é o lembrete disso. É o estou aqui, dito em silêncio, mas sentido profundamente pela alma. Chico dizia: o amor é a linguagem que dispensa palavras. Quando ele fala, o espírito escuta. Assim, todo sonho verdadeiro é, na essência, um diálogo entre corações que jamais se separaram. Existem sonhos que chegam como verdadeiras mensagens espirituais, e se prestarmos atenção, percebemos que cada palavra dita, cada gesto, cada olhar tem um propósito. Às vezes, o espírito que nos visita não fala nada, mas o olhar dele comunica tudo. É um olhar que envolve, que conforta, que transmite amor sem som. Chico Xavier costumava dizer: o silêncio é a linguagem dos espíritos elevados. Quando eles nos olham,
é o próprio amor de Deus que se manifesta. Esses encontros silenciosos são muitas vezes os mais profundos. É como se naquele instante o tempo desaparecesse e só restasse o sentimento puro, livre das limitações do corpo. E mesmo que, ao acordar, a lembrança vá se apagando aos poucos, a sensação de paz permanece. Ela é a prova de que a experiência foi real, um testemunho invisível de que o amor sobrevive além da carne e do tempo. Quando o espírito de um ente querido se aproxima, ele não vem por acaso. É movido por amor e permissão divina. Há espíritos que vêm para agradecer as preces, outros para confortar quem sofre e alguns para encorajar os que ficaram a seguir em frente. São emissários da esperança. Chico dizia: a saudade é o perfume das almas que se amam. Nenhuma distância pode apagá-la, porque nasce de Deus. Assim, quando a saudade aperta e o coração clama por consolo, o plano espiritual encontra meios de aliviar a dor. O sonho é uma dessas pontes sagradas, um canal luminoso que permite o reencontro. Por isso, nunca duvide daquilo que sentiu ao sonhar. Mesmo que pareça simples, mesmo que pareça pequeno, o universo espiritual age nos detalhes. O toque, o sorriso, a presença silenciosa, tudo tem um motivo divino. Há ainda sonhos que acontecem em momentos de grandes provações. Quando estamos tristes, cansados ou quase sem fé, o céu parece nos enviar uma resposta. Um abraço em sonho pode mudar o rumo de um dia, reacender a força, restaurar a esperança. Esses são os sonhos de socorro, quando o Espírito amado vem como um mensageiro de Deus. Chico dizia: quando as forças da terra se esgotam, Deus envia o consolo pelo caminho do coração. E é exatamente isso que acontece. Enquanto dormimos, o amor divino encontra brechas para tocar nossa alma. E quando despertamos, mesmo sem entender o porquê, sentimos que algo mudou dentro de nós. O peso se torna mais leve, a fé se renova e o coração encontra um novo motivo para seguir. Existem também sonhos que não apenas confortam, mas que nos ensinam. Neles, o Espírito amado surge como um guia, mostrando caminhos, transmitindo mensagens, oferecendo conselhos que só mais tarde fazem sentido. É o plano espiritual agindo com sabedoria, sem pressa, respeitando nosso tempo de compreensão. Chico Xavier dizia: os sonhos são aulas silenciosas do espírito. Enquanto o corpo descansa, a alma aprende. Quantas vezes já acordamos com uma sensação diferente, como se tivéssemos recebido uma lição sem lembrar exatamente do conteúdo? Isso acontece porque, durante o sono, participamos de experiências educativas e transformadoras, em que aprendemos valores, virtudes e entendimentos que depois se refletem em nossas atitudes diárias. A alma, ao despertar, carrega consigo essas vibrações de aprendizado e, mesmo sem se recordar de tudo, sente-se mais leve, mais sábia, mais em paz. Há casos em que o Espírito amado não aparece, mas sentimos sua presença de modo indescritível. Uma brisa, um perfume familiar, um calor no peito. Essas manifestações sutis são modos de comunicação entre dimensões. São sinais de que a alma está próxima, envolvida em carinho, enviando consolo. Chico ensinava que os espíritos não se comunicam apenas por palavras, mas por sentimentos. Onde há amor, há sintonia. Assim, cada sensação que desperta ternura, cada lembrança que surge repentinamente, pode ser um toque espiritual, uma forma delicada de dizer: estou com você. Muitas vezes, essas presenças aparecem nos momentos em que mais precisamos. Quando a solidão parece insuportável, é o amparo divino agindo silenciosamente, envolvendo-nos como um manto invisível de luz e amor. E quando o sonho é acompanhado por uma sensação intensa de realidade, tão viva que parece impossível ter sido apenas imaginação, podemos ter certeza de que o encontro foi verdadeiro. Há relatos de pessoas que sentiram até mesmo o calor do abraço, o som da voz, o brilho do olhar, e tudo com uma nitidez indescritível. Esses são sonhos espirituais profundos, nos quais a alma se eleva a um estado mais puro de vibração, encontrando-se diretamente com o ser amado. Chico dizia que o amor é a única força capaz de romper as fronteiras entre os mundos, porque nasce do próprio coração de Deus. Portanto, quando vivemos um sonho assim, devemos recebê-lo como um presente celestial. Não é preciso entender tudo, basta sentir, porque o sentimento é a linguagem do espírito.
E nele estão as respostas que a razão jamais poderá traduzir. Quando despertamos de um sonho espiritual, o primeiro impulso é tentar compreender o que aconteceu. Procuramos respostas. Queremos decifrar o significado de cada detalhe, de cada gesto. Mas o mundo espiritual não fala com palavras humanas, fala com vibrações, símbolos e sentimentos. Por isso, nem sempre a razão consegue explicar, mas o coração reconhece o que é verdadeiro. Chico Xavier dizia: nem tudo que o espírito vive pode ser traduzido pela mente. Há experiências que só o coração pode entender. Essa frase resume a essência dos sonhos espirituais. Eles são experiências da alma, não da lógica. Devemos acolhê-los com serenidade, gratidão e fé, sem tentar forçar interpretações. Cada sonho tem o seu momento de revelar o sentido, e às vezes o entendimento chega apenas dias, meses ou até anos depois, quando a vida se transforma e percebemos que aquela experiência foi um aviso, um consolo ou uma preparação. Muitos sonhos, por exemplo, chegam antes de mudanças importantes. Há quem sonhe com um ente querido sorrindo pouco antes de superar uma dor, ou com uma presença silenciosa que anuncia tempos de cura e renovação. São sinais sutis do amparo divino, lembranças de que nunca caminhamos sozinhos. Chico explicava que Deus nos fala por meio dos acontecimentos, e o amor nos fala por meio dos sonhos. Por isso, quando o sonho vem cheio de emoção, não o descarte como algo comum. Ele pode ser um recado espiritual, um lembrete de que existe um plano maior guiando todos os passos. Mesmo que não compreenda tudo, aceite o sentimento bom que ele trouxe. A paz que permanece é o selo da verdade espiritual. Nenhum sonho inspirado pelo amor deixa o coração em desespero. Ao contrário, ele o acalma, o envolve, o reconstrói em silêncio. Quando sentimos que o sonho foi uma visita real, é importante retribuir com prece. A oração é o gesto que encerra o encontro em luz. É como enviar de volta o amor recebido, em forma de gratidão. Chico Xavier dizia com ternura: agradecer é a prece mais pura. Quando agradecemos, iluminamos o caminho de quem amamos, esteja onde estiver. Assim, ao despertar, antes mesmo de tentar entender o sonho, feche os olhos, respire e agradeça. Agradeça pelo reencontro, pela lembrança, pela oportunidade de sentir o amor que não morre. A prece fortalece o vínculo e eleva as vibrações, permitindo que outros reencontros aconteçam no tempo certo. O amor é eterno, e toda vez que o expressamos em forma de oração, ele se multiplica, atravessando dimensões e alcançando o coração de quem continua sua jornada na luz. Há sonhos que chegam como um abraço, e há outros que chegam como um chamado. Alguns nos envolvem em ternura e paz, outros despertam uma sensação de responsabilidade, como se alguém do outro lado estivesse nos pedindo algo, uma oração, um perdão, um gesto de amor. Chico Xavier dizia que o espírito nunca se aproxima sem propósito. Todo encontro, visível ou invisível, é lição ou bênção. Essa frase revela que nada é por acaso, nem mesmo os sonhos que parecem confusos ou intensos demais. Às vezes, a alma se comunica com símbolos para que aprendamos a refletir e transformar. Uma casa em ruínas pode representar o passado que precisa ser reconstruído. Uma estrada longa pode ser a lembrança de que a caminhada continua. E uma luz distante pode ser a certeza de que alguém amado alcançou um plano de paz. Cada detalhe guarda uma verdade que fala direto à alma. E quando o coração se abre, a compreensão chega, suave como o amanhecer depois de uma noite escura. Chico costumava relatar que muitos espíritos se manifestavam durante seus sonhos para agradecer preces, enviar mensagens e até para inspirar obras que depois se tornariam consolo para milhares de corações. Ele dizia: enquanto o corpo dorme, o espírito trabalha, aprende e serve. Essa visão nos mostra que o sono não é apenas repouso, mas também oportunidade de crescimento. Enquanto descansamos do mundo físico, a alma se liberta das amarras da matéria e pode agir em planos mais sutis, reencontrando amigos, revendo mestres, participando de tarefas de auxílio e recebendo instruções para a vida cotidiana. É por isso que muitas pessoas acordam com ideias novas, soluções para problemas ou uma inexplicável sensação de coragem. O espírito, durante a noite, foi nutrido por experiências elevadas, e o corpo desperta trazendo reflexos dessa energia renovadora. Nada do que vem do amor se perde. Tudo se transforma em força, fé e aprendizado. Por isso, se você teve um sonho marcante, não o despreze. Escreva, registre e guarde com carinho.
Chico Xavier recomendava que mantivéssemos um caderno espiritual, um diário da alma, onde pudéssemos anotar nossas experiências, emoções e intuições. Segundo ele, com o tempo, os sonhos revelam padrões, mensagens e até respostas às preces que fizemos há muito tempo. E é verdade, a espiritualidade fala conosco em silêncio, mas fala sempre. Às vezes ela repete o mesmo sinal até que o compreendamos. Outras vezes muda a forma, mas mantém o mesmo sentimento. Isso é o amor divino insistindo para que percebamos que somos cuidados, guiados e protegidos. Não existe sonho sem sentido quando o coração vibra em fé. Cada visita, cada palavra, cada lágrima tem valor no plano invisível. E quando aprendemos a olhar além da matéria, compreendemos que a vida é uma continuidade. E os sonhos são a ponte mais suave entre o agora e o eterno. Existem sonhos que não apenas tocam, mas transformam o espírito. São experiências tão intensas que, ao acordar, sentimos que algo dentro de nós mudou. Talvez a dor tenha ficado mais leve. Talvez a saudade tenha se transformado em gratidão. E é justamente nisso que mora o verdadeiro propósito desses encontros: a cura da alma. Chico Xavier dizia que o amor é o remédio que Deus usa para sarar as feridas que o tempo não consegue tocar. Quando um espírito querido nos visita em sonho, ele não vem para reabrir a ferida da saudade, mas para aplicar o bálsamo do consolo, o perfume da certeza de que o amor sobrevive. Muitos relatam acordar sentindo uma paz que não sabem explicar, como se uma mão invisível tivesse repousado sobre o coração durante a noite. Essa é a presença do bem, a vibração da ternura que o plano espiritual nos concede para que sigamos firmes na caminhada. Nenhum reencontro acontece sem razão. Mesmo quando o sonho parece breve, ele carrega a intensidade de uma eternidade concentrada em um instante. Em algumas ocasiões, o espírito amado se apresenta sorridente, sereno, irradiando luz. Essa é a forma que o mundo espiritual tem de dizer: eu estou bem, segue em paz. Chico contava que muitos espíritos, logo após encontrarem equilíbrio no além, pedem permissão para visitar aqueles que deixaram na terra. Essas visitas não são apenas consolo para nós, mas também bênção para eles. O reencontro em sonho fortalece o laço, reaviva a lembrança do amor e permite que ambos, o encarnado e o desencarnado, avancem em luz. Há também os casos em que o espírito aparece em silêncio, apenas olhando, com um semblante tranquilo. Esse olhar, mesmo sem palavras, comunica mais do que qualquer discurso. É um olhar que diz: não chores mais, o amor não terminou. É nesse tipo de sonho que o consolo verdadeiro se instala, pois o espírito não precisa falar para ser entendido. O coração reconhece, mas há sonhos diferentes, aqueles que chegam com emoção mais densa, com lágrimas, saudades intensas, até mesmo com uma sensação de despedida. Eles também têm um propósito sagrado. Chico Xavier explicava que a saudade é a prova de que o amor vive, e quando o amor vive, ele sempre encontra caminhos de reencontro. Às vezes, o espírito se despede por um tempo, porque precisa seguir adiante em sua jornada de aprendizado. Outras vezes, vem apenas para avisar que está em paz, preparando-se para novas tarefas no plano espiritual. É importante não se desesperar com esses sonhos, mas acolhê-los com fé. Assim como nós temos caminhos e missões na Terra, os espíritos também têm suas tarefas na eternidade. O reencontro é prova de amor, não de ausência. Mesmo quando o sonho parece despedida, é apenas uma forma carinhosa do espírito dizer: estou seguindo, mas continuo te amando. O amor verdadeiro nunca se rompe. Apenas muda de frequência, muda de forma, mas jamais deixa de existir. Quando o espírito amado nos visita em sonho, algo divino acontece. Uma ponte invisível se forma entre dois mundos. É como se o amor desafiasse as leis do tempo e atravessasse o espaço apenas para nos lembrar que a vida continua. Chico Xavier dizia: os laços do coração são mais fortes do que qualquer distância, porque foram tecidos no tear de Deus. Essa frase resume o mistério dos reencontros espirituais. Eles são mais do que lembranças. São experiências vivas da alma. Durante o sono, quando o corpo repousa, a alma se liberta das amarras da matéria e vibra em outra frequência, onde as fronteiras não existem. É nesse estado de liberdade espiritual que os encontros acontecem. Não são sonhos no sentido comum, mas vivências reais em dimensões sutis. Cada gesto,
Cada olhar, cada sorriso é um elo entre o que é visível e o que permanece oculto aos olhos humanos. E quando despertamos, trazemos conosco um rastro dessa energia, um toque do infinito que fica impregnado na alma como perfume de eternidade. Muitos se perguntam, por que algumas pessoas sonham e outras não? Chico explicava que todos, sem exceção, têm experiências espirituais durante o sono, mas nem todos lembram. Isso acontece porque a lembrança depende da sintonia mental e emocional. Quando estamos com o coração sereno, abertos à fé e livres do peso da angústia, nossa memória espiritual se torna mais clara. É como uma antena limpa que capta melhor os sinais do alto. Mas quando estamos tomados por medo, culpa ou desequilíbrio, essa lembrança se apaga ao despertar. Ainda assim, mesmo que a memória física não registre, o espírito se beneficia da experiência. Por isso, às vezes, acordamos mais leves, mais esperançosos, sem entender o motivo. É porque algo bom aconteceu no plano espiritual durante a noite. Chico dizia, Deus trabalha também enquanto dormimos, e o amor nos visita quando estamos em silêncio. Assim, mesmo sem lembrar, o reencontro pode ter ocorrido, e o coração sábio reconhece a paz que ficou, e há algo ainda mais belo nesse processo. Os sonhos espirituais não são apenas visitas, são também missões. O espírito que amamos pode vir pedir nossa ajuda, nossa prece, nossa compreensão. Pode vir mostrar que está aprendendo, evoluindo, curando-se. Cada vez que oramos após um sonho assim, enviamos luz para o outro lado. A oração é como um fio de ouro que liga corações separados pela matéria, mas unidos pela eternidade. Chico nos lembrava que orar pelos que partiram é como acender uma estrela na estrada deles. E é exatamente isso que fazemos quando, tocados por um sonho, elevamos o pensamento em gratidão e fé. Essas orações se transformam em energia luminosa, que chega até o espírito amado como abraço de ternura e força. Assim, tanto quem sonha quanto quem visita se beneficiam, pois o amor verdadeiro é sempre uma via de mão dupla, uma troca de luz constante entre dois corações que continuam se reconhecendo além do tempo. A prece é o fio invisível que nunca se rompe, o elo que sustenta o amor mesmo quando os olhos não podem mais se ver. Quando oramos por quem partiu, estamos abrindo uma janela de luz que atravessa o tempo e o espaço, chegando exatamente onde é preciso. Chico Xavier dizia com profunda ternura, a oração é o idioma que os anjos entendem e o abraço que a distância não apaga. E é verdade. Cada palavra pronunciada com sinceridade, cada pensamento elevado, cada lembrança regada de fé se transforma em vibração de amor que alcança o coração daquele espírito querido. Mesmo quando achamos que nossa oração é pequena, ela nunca se perde. O mundo espiritual aproveita cada centelha de luz que emitimos e a transforma em bálsamo para almas em aflição. É por isso que muitas vezes, após uma prece sincera, sentimos uma presença suave, uma emoção que acalma, um arrepio que consola. É a resposta. É o eco do amor retornando, dizendo em silêncio, eu recebi. Mas é importante entender que orar não é apenas falar, é sentir. É abrir o coração e deixar que o amor se manifeste em forma de energia. Chico sempre lembrava que a prece é mais escutada quando é sentida do que quando é dita. E esse é o segredo dos reencontros espirituais mais profundos. Quando o espírito percebe que a saudade foi transformada em oração, ele se aproxima com gratidão. A vibração do amor sincero é irresistível para quem já vive na luz. Não há escuridão capaz de resistir a um coração que ora com verdade. É por isso que, antes de dormir, a prece é um ato sagrado. Ela prepara o espírito para o descanso e abre caminhos para experiências espirituais seguras. A oração feita com fé é como um manto protetor, um campo de energia que nos envolve e nos conecta com planos mais elevados. Quando dormimos orando, o corpo repousa, mas o espírito caminha guiado por mãos luminosas. E muitas vezes essas mãos nos conduzem até os braços de quem amamos e que segue vivendo em outro plano. Não há limites para o amor, que se expressa em forma de fé. Chico dizia que quem ora nunca está sozinho. Essa frase simples carrega uma verdade eterna. Quando você ora, há uma corrente de luz que se forma, e nela, espíritos de bondade se unem, sustentando suas intenções e fortalecendo seu coração. É um trabalho em equipe entre o visível e o invisível. Mesmo as lágrimas que caem durante a oração têm propósito. São como gotas de alma que regam o terreno do amor. Elas purificam, aliviam, libertam.
O mundo espiritual compreende as lágrimas melhor do que as palavras, porque nelas está a essência do sentimento verdadeiro. Então, quando a saudade apertar, não guarde o choro. Ore. Permita que a emoção se torne canal de luz. É nesse instante que o reencontro acontece de forma mais pura, coração com coração, alma com alma, unidos por uma vibração que nem a morte consegue interromper. E assim, entre o mistério dos sonhos e a eternidade do amor, compreendemos que nada realmente termina. A morte que tanto tememos é apenas uma passagem, uma mudança de plano, uma troca de endereço espiritual. Chico Xavier dizia: ninguém morre, apenas mudamos de roupa, seguimos em outra forma, continuando o aprendizado da alma. Essa certeza nos dá paz. Saber que o amor que sentimos não se perde, mas se transforma, é o consolo mais bonito que o coração pode receber. Quando amamos de verdade, nem o tempo, nem a distância, nem a ausência física são capazes de romper o que foi tecido por Deus. Cada sonho, cada lembrança, cada prece é uma prova viva de que o amor sobrevive. Ele não precisa de olhos, apenas de sentimento. E se existe amor, existe reencontro. Inevitável, belo e cheio de luz. O amor é a ponte que une mundos, e é por meio dele que reencontraremos, um dia, todos aqueles que seguimos amando. E agora, eu quero saber de você. Esse vídeo tocou seu coração? Deixe aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir essas palavras, e se de alguma forma você já teve um sonho ou um sinal que trouxe consolo ao seu coração. Compartilhe sua experiência. Ela pode confortar outras pessoas que também vivem o mesmo sentimento. E se essa mensagem trouxe paz para sua alma, eu te peço com muito carinho, deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem de amor e esperança a alcançar mais corações que precisam ouvir isso hoje. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos como este, cheios de fé, consolo e a luz das palavras de Chico Xavier. Que a paz do alto envolva você e a sua família, e que o amor continue sendo a força que guia seus passos. Lembre-se sempre, os laços que vêm de Deus jamais se desfazem.